Como nós abordamos no nosso primeiro encontro, o capítulo do Livro dos Médiuns, intitulado Do Método, naquele capítulo Kardec não aborda propriamente o método do ponto de vista científico, e nem mesmo uma maneira de lidar com a mediunidade. Por isso que nós optamos por estudar nessa parte relacionada ao método. Nós preferimos estudar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, o item 2, que fala do controle universal do ensino dos espíritos, que é a base do método kardeciano. É bom lembrar que a ciência era um elemento muito importante na sociedade em que Kardec vivia. Paris, França, Europa, que haviam sido o berço do iluminismo. É por isso que, diante de fenômenos que atestavam presenças espirituais, Kardec vai optar por um método mais científico para investigar esses fenômenos. Quando a gente analisa a primeira edição do Livro dos Espíritos, ela parece mais um relato científico a respeito daqueles fenômenos que Kardec observou. Segundo Kardec, ela contém as perguntas e as respostas obtidas junto aos espíritos, com uma coluna direita contendo os comentários dele próprio, mas que, segundo ele mesmo declara, traduziam o pensamento dos espíritos. Para a segunda edição é que nós vamos ver que ele dá um tratamento melhor para o texto, visando provavelmente agradar mais aquela sociedade católica onde ele vivia. E aí nós temos, desde a primeira edição, um elemento muito importante do método kardeciano, que são as evocações. A gente sabe que as evocações eram proibidas pela Igreja Católica, que tinha uma enorme influência sobre a sociedade daquela época. Por isso, Kardec vai precisar justificar o uso das evocações. E ele vai justificar dizendo, olha, se estão na Bíblia é porque existem. Se existem, não há mal nenhum em adotar esse método. Cientificamente, não havia motivo nenhum para se evitar evocar os espíritos. E o melhor é que o método funcionava, ou pelo menos parecia que funcionava. Para a segunda edição, ele já fez uma série de alterações. Além de aumentar significativamente o número de perguntas, ele também eliminou aquela coluna que vinha à direita com seus comentários. Muitos desses comentários, ele incorporou as respostas anteriormente atribuídas aos espíritos. Então, a segunda edição já é bem mais uma apresentação didática dos assuntos, ainda sob o formato de perguntas e respostas, mas sem a preocupação de estabelecer que a autoria era exclusivamente dos espíritos. Então, até aí, o método eram somente as evocações. A análise dos textos da Revista Espírita mostra que ele fazia a mesma pergunta a espíritos diferentes, através de médiuns diferentes, e, claro, obtinha respostas diferentes. Deve ter nascido daí a necessidade de comparar as respostas para identificar aquilo que elas traziam de convergência. Por exemplo, na questão 334, se há predestinação de um determinado corpo para um determinado espírito, ele junta uma resposta obtida com o espírito do Dr. Xavier, aquele médico ateu recém-falecido, com outra resposta ou outro comentário que nós não sabemos de onde veio, porque isso não aparece publicado em nenhum número da Revista Espírita. Então ele acrescenta algo mais à resposta do Dr. Xavier e com isso ele completa a resposta para aquela questão 334. Até aí não há nenhuma evidência de que ele tenha feito uma aplicação sistemática do método controle universal dos ensinos dos espíritos, como ele chama. Mesmo no Livro dos Médiuns, que vem em seguida, não há nenhuma evidência de aplicação desse método. O Livro dos Médiuns está repleto de textos com teses específicas de autores específicos. É no Evangelho segundo o Espiritismo, seu terceiro livro, que esse método vai ser apresentado na íntegra. Ele consta aqui na introdução, no item 2, sob o título Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Na verdade, esse método nem é 100% original. Kant já havia proposto algo parecido quando analisou as comunicações do médium Emanuel Swedenborg, mais ou menos um século antes. Ele não ficou totalmente convencido da realidade dos fenômenos, mas também percebeu que não dava para simplesmente duvidar e negar tudo. Por isso ele fez uma análise que consta nas anotações dele. Ele diz, ouse pôr em dúvida cada uma delas individualmente e ainda assim dar fé a todas tomadas em conjunto, as ideias contidas nas comunicações mediúnicas. É nessa direção que Kardec avança, mas acrescentando alguns pontos que vão tornar o método, a seu entendimento, um tanto mais consistente. Ele faz uma breve introdução, o texto é bastante longo, eu recomendo que você leia, para conhecer melhor o pensamento de Kardec. E ele vai dizer, nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo.
Ele entende que os espíritos não são unanimidade. Ele vai dizer: sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, que entre eles, como entre estes, há presunçosos e sofômonos que julgam saber o que ignoram. Então Kardec, em momento algum, considera a opinião de um espírito como verdade final, e esse é um elemento importante do seu método. Ele vai colocar: o primeiro exame comprobatório é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com a lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos. Dados positivos aqui, gente, ele está se referindo àquilo que já porventura esteja consolidado no meio científico, no campo da filosofia. Então, toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos no campo científico e filosófico deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Ou seja, para Kardec não interessa o nome do espírito, o nome do médium, antes de tudo vem a análise da coerência da ideia. Então, uma vez admitido o método das evocações, aqui entra, portanto, a primeira parte do método do controle universal, que é o critério da racionalidade, da coerência das ideias apresentadas mediunicamente com o que se acha consensuado no meio científico e filosófico. Aí, em seguida, entra a segunda parte do método, que é a concordância entre as ideias dos diferentes espíritos. Ele vai dizer que a concordância no que ensinam os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando um médium a sós interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso, ou seja, comunicações de um único médium, ainda que validadas por espíritos diferentes, não são elementos de convicção para Kardec. E aí ele vai dizer mais à frente: uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em vários lugares. Ou seja, Kardec admite confiabilidade nas informações mediúnicas desde que elas sejam feitas por vários espíritos, através de vários médiuns em diferentes locais, onde não seja possível o contato de uns com os outros. E ele comenta: vê-se bem que não se trata aqui de comunicações referentes a interesses secundários, mas do que respeita aos princípios mesmo da doutrina. Então ele não está se referindo a informações particulares de um espírito para um familiar seu, por exemplo. Nesse caso, o critério é mais simples. Se a informação bate e não tinha como o médium saber daquilo, de outra pessoa saber daquilo, ele entende que já é elemento suficiente para confirmação. Mas aqui ele está se referindo aos princípios da doutrina. E aí ele vai dizer mais: essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do espiritismo. Hoje a gente já tem melhores condições de analisar se o método de Kardec realmente funciona. Se ele é capaz de nos oferecer segurança com relação às teorias que nos são apresentadas pelos médiuns atribuídas aos espíritos nas comunicações mediúnicas. E aí, infelizmente, o tempo nos mostrou que não. O método do controle universal do ensino dos espíritos não é suficiente para validar como verdade informações trazidas pela via mediúnica. Por exemplo, ele não foi suficiente para mostrar que havia racismo em algumas teorias que serviram de base para Kardec fazer o seu trajeto argumentativo em todas as suas obras. Não foram os espíritos que alertaram Kardec ou qualquer outro médium de que aquelas teorias eram racistas. Foi o desenvolvimento da sociedade que mostrou que aquilo era racismo e hoje nós estamos sendo obrigados a rever aqueles pontos não só na obra de Kardec, como em toda a literatura espírita. Não foram os espíritos que avisaram que as teorias astronômicas contidas nos livros de Kardec, inclusive em A Gênese, estavam incompletas. Foi o avanço científico que mostrou que aquelas teorias não se aplicavam mais. Não foram os espíritos que disseram que indivíduo e sociedade eram categorias analíticas distintas.
que a sociedade não é uma simples soma dos indivíduos, como se pensava na época de Kardec, ou que a teoria da geração espontânea não se sustentava ante a teoria da seleção natural do Charles Darwin. Até a questão da reencarnação, Kardec teve que tomar uma decisão por conta própria, porque as comunicações mediúnicas que aconteciam na Inglaterra, nos Estados Unidos, não falavam de reencarnação, enquanto as comunicações mediúnicas no continente falavam de reencarnação, ou seja, nem nisso houve concordância do ensino dos espíritos. Mas nem por isso nós temos que desprezar o método de Kardec. Ele serve sim para a gente identificar elementos convergentes nas comunicações mediúnicas obtidas em diversos lugares. Quando a gente considera, por exemplo, diferentes culturas, é possível analisar essas convergências e tirar algumas conclusões que são interessantes para fundamentar nosso entendimento a respeito da realidade espiritual, que, infelizmente, a gente não tem condições de vasculhar esse universo ainda através de métodos puramente científicos. E aí vão surgir, inclusive, algumas controvérsias que são inevitáveis. Por exemplo, essa questão das sociedades espirituais com alguma conformação mais material. Há quem rejeite essa explicação porque ela não consta na obra kardeciana. Por outro lado, se você vai analisar a literatura mediúnica anterior a Kardec, da mesma época de Kardec, a própria literatura mediúnica produzida por Kardec, Revista Espírita, O Céu e o Inferno, a literatura mediúnica que veio depois com George Owen, Chico Xavier, Ivone Pereira e essa imensidão de médiuns aqui no Brasil, você não tem como ignorar que, pelo critério do controle universal, nós teríamos que admitir a existência de alguma forma de organização social, inclusive com alguma materialidade, porque isso está presente em todas as narrativas, desde os profetas antigos, nas mais diferentes culturas, até a mediunidade de hoje. E mesmo diante de toda essa concordância, há quem discorde e prefira se limitar àquilo que Kardec trouxe 160 anos atrás. Então a gente vê que a questão do método não é uma questão simples. Não foi uma questão simples na época de Kardec e não é uma questão simples hoje. E aí, se nós queremos realmente fazer ciência, como Kardec propôs, nós vamos ter que avançar na discussão a respeito de qual o método adequado, de que métodos podem ser utilizados para as investigações que são necessárias para que a gente possa compreender melhor o processo mediúnico e a nossa realidade espiritual. Nós já constatamos que o método do controle universal dos ensinos dos espíritos, como proposto por Kardec, ele é insuficiente. Então não há dúvida de que nós teremos que recorrer a métodos hoje consagrados no campo científico, na sociologia, na antropologia, na psicologia, na literatura, como por exemplo o método de análise textual, o método da análise de discurso, inclusive com a possibilidade de combinar com a psicanálise, como alguns colegas defendem, e levando em conta as práticas sociais em torno das quais o fenômeno mediúnico se manifesta. Os fatores psicológicos, os fatores culturais. Aliás, quando se fala em método, eu me lembro muito daquele poeta espanhol, Antônio Machado, que dizia: andante, não existe caminho, o caminho se constrói ao caminhar. Eu penso que isso se aplica perfeitamente à questão da discussão do método em se tratando de pesquisa espírita, de prática mediúnica espírita, sobretudo, que é o caso que nos interessa nesse estudo. E para o próximo encontro, nós vamos avançar no estudo do Livro dos Médiuns, trazendo para a realidade social nossa, onde nós vamos analisar a mediunidade como método terapêutico aqui no Brasil. Esperamos você no nosso próximo encontro. Muito obrigado por estar conosco. Curte, compartilha e um abraço.